A paz do Senhor a todos os irmãos. Cumprimentamos também aqueles que estão nos acompanhando pela rede social. Que Deus abençoe a todos. Glorificamos a Deus por essa oportunidade, estarmos na sua casa, para podermos louvar ao Senhor e ouvir a sua palavra e aprender mais dela. Eu quero convidar a todos que puderem abrirem suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, leiamos o versículo 18 e depois o versículo 31. Romanos, versículos 18 e 31. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, te louvamos e te agradecemos porque estamos na tua casa. Para nós é um motivo de alegria podermos te louvar e exaltar ao Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos permitido estarmos aqui. Rogamos que o Senhor nos renove, nos dê força, nos dê vigor, para que possamos continuarmos firmes na caminhada. Seja conosco, fale conosco pela tua palavra, ensina-nos, transforma-nos, liberta-nos, muda-nos, aquilo que for preciso ser feito pelo poder da tua palavra. Te pedimos estas coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Tomem aí seus lugares. Vamos à palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Ele continuará falando conosco. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, esta carta que é um dos livros mais importantes do Novo Testamento, todos são importantes, nenhum aqui tem menos valor do que outro, sem dúvida, foram dados por Deus pela revelação do Espírito Santo, mas cada livro tem a sua particularidade, tem a sua característica pessoal. E aqui Paulo, ele fala da salvação, ele fala do que Deus fez por nós. E aqui no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele já diz nesse versículo 18 que nós lemos aqui: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus, quando esteve aqui, disse que nós teríamos tribulação, teríamos aflições, passaríamos por momentos difíceis. Jesus disse para termos bom ânimo. A palavra já nos diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, dias de lutas, não seriam dias fáceis. A palavra do Senhor nos ensina isso. Por outro lado, as aflições na nossa vida, as lutas, o que nós passamos, contribui também para o nosso aprimoramento. Contribui para que possamos nos aproximarmos de Deus. Porque quando passamos por lutas, adversidades, as tribulações, nós temos a consciência de que nós não somos uma espécie de super-homem. Somos humanos, temos falhas, precisamos da ajuda de um dos outros e nós somos dependentes. Somente Deus é independente. Só Deus não depende de nada e de ninguém. Deus é independente, porque Ele é autoexistente. Ele não precisa de nada e de ninguém, mas nós precisamos.
Precisamos da ajuda das pessoas, um dos outros, e muito mais, e principalmente de Deus. Dependemos dele 100%. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele dizia: eu tenho por certo. O que é isso? Paulo tinha convicção, ele tinha certeza, não era algo duvidoso, mas era algo certo que ele tinha, que os problemas, que as aflições não iriam afastá-los de Deus. Nós estamos atravessando dias difíceis, dias de lutas, mas é interessante que parece-nos que muitos dos nossos irmãos crentes em Jesus, por não conhecerem a palavra, ou por não darem a ela o devido valor que deveriam dar, acabam se descuidando e desconhecem o que a palavra diz. Parece que alguns agem e se portam como se Deus não estivesse ao nosso lado ou ao nosso favor. Alguns acham que a vida cristã só pode ser medida pelo número de vitórias, de conquistas que se tem no dia a dia. É fácil dizer: hoje eu senti que Deus esteve comigo porque foi um dia maravilhoso. Tudo deu certo. Nada aconteceu de errado. Não tive nenhum problema. Deus está comigo. Que bênção. Mas há dias que a gente enfrenta lutas, dificuldades, perdas, problemas diversos acontecem. E para alguns vão dizer: mas será que Deus não esteve comigo? Será que Deus, nesse dia, não cuidou de mim, não olhou para mim? Porque nós fazemos esse juízo. Porque achamos muitas vezes que a vida cristã é medida apenas pelo sucesso, apenas pelos dias de vitórias e conquistas. Mas a vida cristã também é feita de desafios. A vida cristã também é feita de momentos de lutas. E é por isso que Paulo diz aqui: tenho por certo. Paulo não tinha dúvida. Talvez nos dias de hoje, muitos dos nossos irmãos estão na dúvida: será que Deus está comigo ou não está? Porque eu estou passando por tanta luta, tanta tribulação, tanto problema. Para Paulo, ele não tinha essa dúvida. E olha que Paulo é um homem que sofreu muito. Ficou para levar o resto das dores de Cristo. Enfrentou embates enormes na sua caminhada. Naufrágio, perseguição, traição, chicoteado, prisões, de tudo esse homem sofreu. Mas se alguém perguntasse a Paulo: e aí, Paulo, como é que você está? Acordou depressivo hoje? Deu vontade de se desviar? Paulo: não, de jeito nenhum, quero Jesus cada vez mais. Mas Paulo, você está sofrendo, estão te traindo, estão fazendo mal contra você. Ele: eu amo Jesus mais ainda, porque meu negócio é céu. Porque eu tenho por certo que as aflições do tempo presente, olha que Paulo discerniu, as aflições do tempo presente. Ele escreve na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, ele escreve assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória eterno. Paulo está dizendo, irmãos, aqui quando nós lemos esse texto do capítulo 8 de Romanos, versículo 18, quando ele diz: porque tenho para mim como certo. Sabe o que é isso? É a convicção que o nosso chamado, é a convicção que a vocação, é a convicção que o amor de Deus que está derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado, conforme Paulo escreveu no capítulo 5 aqui de Romanos. É a convicção de saber que Deus está conosco todos os dias. Jesus disse: eu vou, mas vou deixar outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que Paulo teve esta convicção: eu estou certo, ou seja, eu não tenho dúvida, eu não estou com vontade de desviar, não vou entregar meu cargo na igreja por causa de luta, não vou deixar Jesus, não vou negar a fé, mesmo diante das lutas, das tribulações, das adversidades. Por quê? Porque eu estou bem certo que as aflições do tempo presente não podem comparar com aquilo que Deus preparou para nós. Vamos analisar isso aqui por alguns momentos, meus irmãos. Para Paulo falar isso aqui, Paulo não estava, vou usar uma linguagem da juventude de hoje, de muitos, Paulo não estava doidão, alienado, não. Paulo não era um masoquista que gostava de sofrer, de sentir dor para sentir prazer, não. Ele era um homem como nós, um apóstolo, um ser humano. Claro que ele sentia dor no seu corpo, na sua carne. Claro que Paulo, quando sofria, apanhava por amor a Cristo, ele gemia, ele chorava, porque ele é ser humano, é homem como qualquer um de nós. Mas sabe por que Paulo diz isso aqui? Não porque Paulo é melhor do que nenhum de nós, mas Paulo fala isso aqui porque Paulo havia de fato se convertido. Paulo sabia que estava no caminho certo. Precisamos ter convicção da nossa conversão. Precisamos ter convicção de a quem nós estamos servindo. Não podemos ter dúvida de quem nós estamos servindo. Não podemos ter dúvida da veracidade que a palavra de Deus tem. Não podemos ter dúvida do chamado de Deus para com as nossas vidas. O que fez Paulo proferir essas palavras? Não é porque Paulo era mais homem do que ninguém. Não é porque Paulo recebeu uma anestesia do céu que dava a ele imunidade para não sentir nenhuma dor. Não, não era isso. Ele era homem como qualquer um de nós. Mas Paulo tinha uma convicção e uma certeza que as lutas, as dores, as aflições do tempo presente não tinha nem como se comparar com a vida eterna, com o que Deus preparou para os seus filhos. E para que ninguém tivesse dúvida do que Paulo estava falando, o Espírito Santo ainda revela a ele mais coisas. E aí no versículo 31, e ainda no versículo 31, que nós lemos, Paulo escreveu: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É como se Paulo, em outras palavras, parafraseando, dissesse assim: meu irmão, Deus está do nosso lado. Será que ainda vai ter algum doido, algum louco que vai ter coragem de querer nos enfrentar? Será que ainda há alguém que acredita que pode vencer alguém que está com Deus? Que Deus está a seu favor? Paulo está dizendo: Deus é por nós. Você pode dizer para você mesmo: Deus é por mim? Deus é por mim? Deus é por minha família? Deus é por minha igreja? Deus é por meu pastor?
Deus é por nós. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, se Deus é por nós, como ainda pode ter alguém que queira ser contra? Porque se tiver alguém que vai ser contra, é só para perder. Porque a vitória é certa de quem está com Deus, de quem Deus está a seu favor. Se você está servindo a Ele, se Ele está ao seu lado, fique tranquilo, a vitória é certa. A vitória é certa. A vitória é do povo de Deus, porque o povo de Deus tem o próprio Deus que vai lutar por eles. E aí o Espírito Santo, então, para que as pessoas entendessem melhor ainda o texto, para que a gente não duvidasse do que ele estava dando a Paulo, o Espírito Santo permite Paulo falar mais um pouco ainda, e Paulo diz assim, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãos, Paulo disse aqui no versículo 18, porque eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. No versículo agora 32, Paulo diz que Deus deu o seu Filho por nós. O fato de Deus o Pai ter dado Jesus por nós é a garantia de que Deus irá nos recompensar. Deus é um Deus de palavra. Ninguém revoga uma sentença de Deus. Ele determinou que na eternidade seu povo desfrutará de uma grande recompensa, de uma grande glória, de uma vida eterna, onde não haverá mais choro, nem lágrima, nem tribulação, nem opressão. E a garantia disso, conforme Paulo diz, é: se ele não poupou o seu filho, foi para que revelasse em nós esta glória. Quem poderá ou intentará acusação contra os escolhidos? Porque Deus quem os justifica. Paulo completa ainda mais o texto dizendo: pode alguém acusar o Filho de Deus quando o próprio Deus será o seu advogado e juiz? Nós começamos a estudar nesse trimestre, na revista da Escola Dominical, a respeito da vida de Jó. Um homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus, mas que um dia Satanás disse para Deus: mas também servir ao Senhor do jeito que Jó serve é fácil, é mole. Tu deste tudo ao cara. Jó não sabe nem o que é dor de dente, dor de cabeça. Jó não sabe o que é comprar parcelado no cartão e saber se vai ter dinheiro para pagar ou não. Jó não sabe se o dinheiro, ele não sabe o que é dinheiro faltar no final do mês. Jó não sabe o que é querer comprar um negócio e não poder. Ele tem tudo. O cara tem dinheiro, faz dar certo. O gado dele é bom. A conta dele nunca fica no vermelho, está sempre no positivo. Tem saúde, os filhos estão bem. Aí é mole. Ele te serve por causa dos bens. Deus disse: não. Já Satanás, para mim ele não tem dúvida nenhuma que ele é íntegro. Já que você está na dúvida, eu vou permitir. Vai lá, toca. Tira os bens dele e você vai ver se ele não me serve. E vocês sabem o final da história. Jó honrou a Deus, não pecou, não blasfemou, não murmurou. Se fosse nos dias de hoje, Jó não rasgaria a Bíblia, não entregaria o cartão de membro para o pastor, não ia se desviar. Porque ele mesmo disse no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar, e ele vai me tirar dessa situação. E eu verei ele com esses próprios olhos que eu tenho.
Satanás tentou acusar Jó diante de Deus, mas o próprio Deus justificou a Jó. Aqui Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos, porque é o próprio Deus quem os justifica. Queridos, Satanás sempre terá um motivo, uma circunstância, alguma coisa para nos acusar. Porque somos homens, ainda temos a natureza caída, falhamos, erramos. É verdade, não somos perfeitos, o que a gente faz, a gente erra. A gente falha, nós somos falhos, somos pecadores. Mas nós somos pecadores redimidos. Somos pecadores que confessamos os nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas, que confessamos o nosso pecado e pedimos o perdão. E é por isso que ele nos justifica. Paulo disse no capítulo 5 deste livro: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. No capítulo 5, versículo 1, quando Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz, significa dizer que aqueles que não foram justificados pela fé, eles não estão debaixo da paz, mas estão debaixo da ira. Só há uma maneira do homem sair debaixo da ira de Deus, sendo justificado pela fé. Ninguém sairá debaixo da ira e passará para a paz, porque fez boas obras. As boas obras não irá tirar o homem da condição de estar debaixo da ira. Paulo nos escreve, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 5, e nos dá uma afirmação, que só há uma maneira do homem sair debaixo da ira e passar para a paz, é ser justificado pela fé em Cristo Jesus. A esses que foram justificados em Cristo Jesus, o próprio Deus os justifica. Jesus disse que quem confessasse o seu nome aqui, perante os homens, ele confessaria este nome diante do Pai. Quem negasse Jesus aqui diante dos homens, Jesus o negaria diante do Pai. E é bom que esta mensagem está sendo gravada. E aqueles que nos assistem pelas redes sociais, você que nos assiste e que diz que não quer confessar o nome de Jesus publicamente, deixa eu te dar uma informação segundo a Bíblia. Se você não confessar a Jesus nesta vida, de forma pública, o seu destino será a morte e o inferno eternamente. São palavras de Jesus, não são minhas. É Deus quem determinou isso. Se nós confessarmos Jesus Cristo em vida, nesta vida, Jesus nos confessará ao Pai. Se o negarmos, ele permanece o que ele é fiel à palavra dele. Se nós o confessarmos, ele o confessará o nosso nome. Se nós o negarmos, ele negará o nosso nome diante do Pai. O Brasil é livre, o Estado é laico e deve ser laico, pois é desde 1890. Mas cada homem, cada mulher é responsável diante de Deus por suas ações. Se nós não confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador, não podemos entrar na vida eterna. Porque não existe dois deuses, só existe um único Deus vivo e verdadeiro. Só existe um céu, só existe um caminho. E quando Paulo está falando aqui em Romanos 8:33, quem irá acusar alguém quando Deus será o seu justificador? Ninguém pode acusar e vencer na acusação alguém diante de Deus quando Deus está a favor desta pessoa. É por isso que Paulo diz: quem os condenará? Quem? Quando o próprio Deus é o que justifica. Como é que Deus nos justificou?
através do sangue de Jesus. Irmãos, quando nós entendermos, começarmos a entender mais a Bíblia, como é preciso nós lermos ela e estudarmos ela para conhecer a palavra, o sentido, o significado, a mensagem, a profundidade dela, como isso vai trazer cura para a alma de muitas pessoas. Quando nós entendermos que Deus está do nosso lado, que Deus é o que nos justifica, que Ele perdoou os nossos pecados, lançou no mar do esquecimento e Ele nunca mais cobrará este pecado. Quando nós entendermos que, quando confessamos a Cristo, quando nós o amamos, quando nós o servimos, nós temos Deus ao nosso lado, ao nosso favor. Ninguém poderá nos condenar, porque Ele está do nosso lado, ao nosso favor. É por isso que Paulo disse no versículo 18, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Pode alguma coisa nos separar do amor de Cristo? Segundo a Bíblia, Deus nos amou não foi a partir do dia que você levantou a mão e se converteu. Não. Deus nos amou quando estávamos ainda mortos e caídos no pecado. Deus nos amou quando ainda estávamos mortos no pecado. Ele nos ama. E aqui Paulo faz uma pergunta. Quem? Existe alguma coisa, algum ser que pode, que tem o poder ou a condição de inutilizar ou neutralizar ou tornar ineficaz o que o sangue de Jesus fez por nós? Paulo está fazendo essa pergunta. Quem nos separará do amor de Deus? Porque como é que esse amor foi expressado, foi trazido e foi manifestado a nós? No textuário da Bíblia, que até uma criança sabe dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque Ele amou o mundo, pessoas, Ele deu o seu Filho. O amor de Deus está selado, vinculado, garantido, manifestado através da vinda de Jesus Cristo a este mundo. Então Paulo diz aqui, quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? É interessante que Paulo usa a expressão aqui, Cristo, e não Deus. Porque o amor de Deus já está expresso em Cristo, através de seu sacrifício, de sua morte sacrificial. Se você está ligado a Cristo, se fazemos parte do corpo de Cristo, estamos ligados a esse amor de Deus. E aí o Espírito Santo foi tão bom conosco, que ele foi didático. Ele foi tão didático, é como se ele dissesse assim para Paulo, Paulo, escreve mais, dá aí umas dicas para eles fazerem uma análise. Vê se isso aqui consegue afastar o homem de Deus. Não precisava, queridos. Qualquer hermeneuta das Escrituras sabe que Paulo não precisava escrever mais nada. Podia encerrar aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Acabou, ponto, acabou. Nada. Mas não. O Espírito Santo é como se ele dissesse assim para Paulo, não, Paulo, vai ter quem vai duvidar, vai ter gente que não vai entender ainda. Escreve mais um pouquinho. Vai lá, Paulo, a inspiração está contigo. Escreve mais. E aí o que é que Paulo escreveu? Aí Paulo perguntou assim, a tribulação? Hein? Tem gente dizendo que tribulação afasta o homem de Deus. Tribulação afasta? Só se não ler a Bíblia. Angústia? Eu estou tão angustiado que eu estou até desviando já. É uma angústia tão grande.
A minha alma está tão angustiada que eu já estou até desviado. Você não leu Romanos capítulo 8, né? Não leu Romanos, não conhece a palavra, porque Paulo disse, tribulação, vamos lá, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Irmãos, tudo que está aqui tem a ver com a gente nos dias de hoje. Não tenho roupa nova, não vou servir a Jesus mais, não vou à igreja, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Estou sem dinheiro. Estou passando pelo perigo, pela afronta, sendo acusado. Estou angustiado. A tribulação está tão grande que se Deus não entrar com providência essa semana, eu desvio. Mas Jesus está dizendo aqui que essas coisas não podem afastar a gente. E aí? Paulo está fazendo a pergunta para a gente. Pode? Tribulação, angústia, espada, perigo, nudez, fome? E aí ele vem com o versículo 36. Como está escrito? Ou seja, olha o que está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Queridos, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que evangelho não é triunfalismo. Evangelho não é frase de efeito, que chega aqui e todo dia só vitória, não vai ter luta, não vai ter tribulação, não. Paulo em nenhum momento está negando a existência dessas coisas. Ele não está dizendo que a gente não vai ter tribulação, espada, perigo, pelo contrário, a gente vai encarar tudo isso. A igreja, ao longo da história, enfrentou tudo isso. Mas o que Paulo está dizendo é que estas coisas não serão maiores do que o amor de Deus que está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo está dizendo que o amor de Deus é maior, a graça é maior, que Deus está ao nosso lado. Paulo está dizendo que nada dessas coisas serão maiores do que a defesa que Deus há de fazer em nosso favor. Porque isso aqui faz parte da vida cristã. Quando ele diz, nós fomos entregues todos os dias, ou seja, as lutas, as tribulações, as adversidades, elas fazem parte de um processo soberano de Deus para nós. Eu repito aqui, eu sempre falo para os que estão mais próximos de mim lá na congregação, guarde bem isso, nas frases mais simples da Bíblia, estão escritas, estão escondidas grandes verdades e grandes mensagens profundas. Se nós tivermos uma vida muito mais profunda de comunhão, de intimidade com Deus, intimidade com a sua palavra, nós vamos descobrir cada verdade que está aqui, que vai trazer uma paz à nossa alma. O nosso problema é que a gente olha sempre para a vida do outro e queremos que a vida do outro seja nossa. Quando nós entendermos que o que Deus preparou para nós, o apóstolo Pedro, ao escrever as suas cartas, disse que bem-aventurado é, feliz é aquele que sofre por causa do nome de Cristo. Feliz é o que sofre por causa do nome de Cristo. Bem-aventurados somos quando passamos por aflições, porque somos afligidos, mas não somos vencidos. E aí, para concluirmos, Paulo disse, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou. Paulo diz, mas em todas essas coisas, ou seja, de tudo que nós passamos, perdas, decepções, traições, acusações,
O máximo que um homem pode fazer, o máximo, é tirar essa vida física. Só isso. O máximo que o homem pode fazer é te prender numa cadeia, te proibir de beber, de comer, restringir sua liberdade. Mas só Deus pode dar a sentença eterna para o homem. Só Deus pode determinar a eternidade de cada um. Somos mais do que vencedores. Se somos mais do que vencedores, entenda o que Paulo está dizendo aqui. O que é ser vencedor? Vencedor é apenas, eu tenho um problema, me igualo ao problema. É como se alguém estivesse numa competição. Ele luta e no final ele ganha. É apenas uma diferença um pouco. Mas Paulo diz, somos mais do que vencedores. Ou seja, cada tribulação que você passa, cada luta, cada problema, a tua vitória na eternidade não será simplesmente um simples fato de ter vencido. Será uma vitória desproporcional, no sentido positivo. O que isso significa? Que se Deus permitir, eu não sei se Ele vai fazer isso, se Ele permitir que em algum momento, quando a gente chegar lá do outro lado, na vida eterna, que você olhar para trás e Deus mostra assim, sabe aquela luta que você passou ali? Olha agora o que você vai receber de recompensa por causa daquela luta. Você vai olhar e dizer, mas Senhor, foi desproporcional. Era uma luta tão pequenininha para uma coisa tão grande que o Senhor me deu aqui. Deus disse, meu filho, é isso aí. A tua luta foi tão pequenininha para uma vitória gigantesca. Quero ver se alguém tem coragem de dizer para Deus, não, Senhor, me dá essa recompensa aí não, que eu não mereço. Duvido que a gente vai falar isso lá. Não vai falar isso, né? Mas também a gente não vai ter ciúme, é apenas uma forma didática da gente entender. Significa dizer, meus irmãos, que o que passamos aqui não se compara com o que Deus preparou para nós. E encerrando aqui as palavras, Paulo disse assim, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar de quê? Do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Que você guarde esta palavra, permita ao Espírito Santo aplicá-la no nosso coração. Porque às vezes a gente ouve a palavra, lê a palavra, sabe que é a palavra de Deus, mas a gente não permite o Espírito Santo aplicar a nós. Permita com que o Espírito Santo aplique esta palavra no seu coração, para que você tenha paz, para que você não ande ansioso, para que você não fique aí sem dormir por causa de problema de luta, para que você não fique aí com síndrome de desviado dentro da igreja, achando que vai desviar, porque está passando por isso ou por aquilo. Não, levante sua cabeça, erga-se, faça como Paulo, eu estou bem certo, que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Obrigado, meu pastor.